Ópera apresenta Expogestão. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui e com grande prazer eu estou iniciando a minha semana catarinense, porque primeiro chego aqui nessa cidade maravilhosa, venho aqui nessa reunião extraordinária. O Palmeiras ganhou ontem do Figueirense e, se Deus quiser, vai ganhar da Chapecoense no domingo. De maneira que fantástica, fantástica semana. E está usando o dispositivo que a Cristina anunciou ali do SAP, portanto, nos aguarde. Está tudo certo, exatamente. Eu queria, antes de iniciar a fase de perguntas, e eu consegui arrancar 5 minutos dos organizadores para falar de uma coisa que é impressionante como tem tudo a ver com essas pessoas. Eu sou do conselho da Brascom e até um mês atrás eu era o presidente executivo da Brascom. E há 1 ano e meio os associados da Brascom, que representam aproximadamente 75% do PIB de TI do Brasil, contrataram a McKinsey e nós fizemos um estudo de 10 anos, que chamamos de TIC 2022, estudo esse que não era para melhorar a situação das empresas da Brascom, aliás, aqui tem 2, vai ter uma terceira, né, Osório? Mas sim dar a contribuição da Brascom com esse estudo para o desenvolvimento do Brasil. E o que a gente constatou nesse estudo? Em primeiro lugar, eu até poderia fazer um teste aqui, mas não vamos ter tempo, para perguntar para vocês qual é o faturamento de TIC no Brasil. Todo mundo pense num número e eu agora vou dizer qual é. O faturamento de TIC, Tecnologia de Informação e Comunicações, o ano passado foi de 250 bilhões de dólares. Duvido que muitos de vocês tivessem essa ideia. Então, 250 bilhões de dólares. É o 4º maior mercado de TIC do mundo. Nós estamos atrás apenas de China, Estados Unidos e Japão. Segundo lugar, o ano passado, o Brasil foi o 2º maior crescimento do negócio de TIC, crescendo 10,8%, abaixo apenas da China, maior que a Índia e o dobro da média mundial. Então, o grande cresce depressa e é extremamente sofisticado. Eu poderia citar aqui vários exemplos, e alguns foram citados aqui, do uso extraordinário que o Brasil está fazendo da tecnologia da informação. Uma delas, a colheitadeira da Cristina, de novo. Agora, isto representa aproximadamente 8% do PIB do Brasil. Então, vocês dizem, é grande, cresce rápido, é sofisticado, é 8% do PIB. E aí vem a pergunta que motivou o nosso estudo. É suficiente? Está adequado? A resposta é não. Então, o nosso trabalho foi de identificar aonde que o Brasil precisa trabalhar para efetivamente se transformar numa potência global compatível com o tamanho do seu mercado. Muito bem, esse estudo identificou 12 áreas de importância, das quais nós selecionamos 3 para poder deslanchar o estudo
E o estudo fez recomendações que foram entregues à senhora Presidenta da República. As 3 áreas que nós falamos foi educação. O Brasil não tem ideia da rapidez que nós estamos ficando atrasados pelo não uso de TI em educação. Não em administração de educação, mas sim no processo de ensinar as pessoas. Nós temos escolas do século XIX, professores do início do século XX e temos alunos do século XXI. O filho dele de 10 anos e a minha neta de 10 anos também estão preparados para aprender de um jeito que nós não estamos fazendo. E o mundo está caminhando muito nessa direção. A segunda área que nós identificamos, das 12, foi a questão de pequenas e médias empresas. O Brasil tem 6 milhões de pequenas e médias empresas que usam muito pouco de tecnologia da informação. O problema do Brasil é um problema de produtividade e o uso de TI nessas empresas poderia dar uma ajuda muito grande. E, finalmente, a terceira, que é a mais complexa, é o uso de TI na melhoria de processos. O mundo inteiro, e a Europa à frente, os vários países estão usando intensamente TI e têm tido ganhos de 20% a 30% na condução dos negócios, seja principalmente a nível governamental, mas também a nível pessoal. Então, essas 3 sugestões foram feitas à presidente, mas nós fizemos outras, que eu quero compartilhar com vocês, porque responde à primeira pergunta que veio aqui, que é o que reformas o Brasil precisaria fazer para se beneficiar de tudo isso que está aqui. E quais são as recomendações? Eu vou cometer uma indiscrição de falar de uma coisa que foi proposta à presidente da República, porque tem 2 vantagens de você ficar mais velho ou mais experiente. É que você fica inimputável, você pode falar o que você quiser. E aí, vai lá, se quiserem me prender, tudo bem. A primeira sugestão foi que ela crie uma função que se chamará Chief Digital Officer, se reportando diretamente à presidente e que fosse capaz de coordenar a nível do Brasil o que é preciso ser feito. A segunda foi de que ela criasse, ou nos ajudasse a criar, um think tank que olhará o Brasil de 2050. Vocês falam, pô, estão doidos? Não, nós olhamos 10 anos, precisa olhar 40. Tem países fazendo isso, o exemplo disso é a Coreia. Então, a segunda questão era de criar o think tank. A terceira era de atacar as 12 áreas que nós sugerimos no estudo, mas principalmente essas 3. Educação, que, diga-se de passagem, está super bem encaminhado, porque nós vendemos esse peixe 2 dias antes do ministro da Educação virar ministro da Casa Civil, portanto, então, não podíamos estar melhor encaminhados. Educação, pequenas e médias empresas, melhoria de processos governamentais. E, finalmente, a mais controversa de todas, até, de novo, na categoria de inimputável, posso falar isso aqui, na frente desses 3. Não é razoável que um país, que é o 4º maior mercado do mundo, que é sofisticado, que cresce rapidamente, não tenha empresas brasileiras de porte. As 2 maiores empresas, uma delas nasceu aqui em Joinville, faturam da ordem de R$1,5 bilhão de reais. A Índia tem 5 empresas que faturam mais do que 10 bilhões de dólares. E o Brasil, para poder pôr a musculatura necessária e continuar nessa colaboração muito grande, eu trabalhei 25 anos na IBM, na AT&T, etc. e tal, e sei da importância da colaboração com empresas desse porte. O Brasil precisa criar um mecanismo, e nós sugerimos através das PPPs, não é? Para criar 1, 2, 3 empresas desse porte. Então, essa proposta está feita lá. Agora, quando você olha, e aí vem a primeira das perguntas que eu já recebi aqui, que eu vou ver para quem que eu vou...
várias vantagens. Ah, tá bom, pô, desculpa. Ela disse que eu estava falando baixo. Mas a pergunta é o seguinte: o Brasil carece de várias reformas, principalmente no momento que estamos vivendo de eleições, etc. e tal. Que reformas são essas e vocês incluiriam a reforma tecnológica nessa lista? Em que moldes? Eu vou pedir para a Cristina responder isso, mas eu já te dei a dica com o meu estudo. O estudo, exato. Eu já dei a resposta, né? Não, eu acho que você tocou em alguns pontos super importantes aí, Gil, de transformação, né? Eu acho que a base, né, da educação é importantíssimo para o país. Eu acho que sim, a gente carece de mais coisas, mas a gente sempre volta para casa e fala aqui que a gente, como empresas e o impacto na sociedade, a gente também quer fazer, né? Então a gente tem um laboratório nosso lá em São Leopoldo e ele é feito em associação com a Unicinos. Por que isso? Porque a gente olha na capacitação, claro, trazendo também essa geração que quer olhar de uma forma diferente, que os nossos produtos sejam mais amigáveis a olhos deles. Então, também é o começo, né, dessa jornada que a gente tem feito. A gente tem várias parcerias com universidades também, para garantir que essa mão de obra cresça, não só no âmbito das instituições privadas, mas muito também na capacitação das escolas públicas, para garantir que o acesso seja ilimitado nessa entrada para a tecnologia. E eu acho que da nossa parte, uma forma de capacitação é olhar as pequenas e médias empresas. A SAP é muito conectada com as grandes empresas e de fato a gente tem uma participação grande nesse nicho de mercado. Mas nos últimos anos a gente focou muito em trazer produtos acessíveis e adequados para as pequenas e médias empresas. Então não é uma educação direta, não é educação acadêmica, mas é uma forma de também incluir dentro do universo competitivo empresas de menor porte. E aí a tecnologia ajuda muito para torná-las mais competitivas. As tecnologias rodando soluções na nuvem faz com que seja muito mais acessível. Então é uma forma de capacitar as pessoas das empresas, tornar as empresas mais competitivas e ir nesse sonho de ter um Brasil melhor. Então, acho que essa é a nossa parte que a gente pode fazer. O que o governo pode fazer? Claramente pode ajudar a facilitar que essa tecnologia seja mais acessível na parte de impostos e facilite a chegada disso com investimentos e financiamento. Na nossa parte, a gente faz a nossa lição de casa, é fazer produtos que sejam impactantes e acessíveis para as pequenas e médias empresas. Esse é um dos projetos que no Brasil a gente tomou com muito foco, de novo, não só para as empresas, mas em todo o ecossistema. A gente tem vários parceiros, eu encontrei com vários parceiros nossos aqui, que não deixam de ser nosso braço estendido, muitos aqui localizados, né, em Joinville, em Santa Catarina, junto com o nosso time, para garantir essa capacitação de empresas e profissionais de mercado. Deixa eu complementar uma coisa. Claro. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia de informação, a gente está falando de uma área onde o ativo principal é a propriedade intelectual, a inteligência das pessoas, e isso cai no talento das pessoas, né? E essa semana, por coincidência, o LinkedIn publicou um estudo global onde analisou o fluxo de talentos em diversas áreas entre países, né? Quais os países que conseguem atrair mais talento, quais os países que exportam mais talento, né? Então, por exemplo, a Espanha, que está numa crise econômica, os talentos estão saindo da Espanha, né? Outros países que estão melhores estão absorvendo esses talentos. O Brasil, infelizmente, não está numa posição boa, é no 9º lugar entre os países, né, em termos do fluxo de talentos, né? Não chega a ser negativo, né? Quer dizer, a gente está conseguindo atrair um pouco mais de talento do que a gente exporta talento, mas ainda muito longe, né, das outras economias, né, que estão conseguindo atrair esses talentos. Isso é base, certamente, para você desenvolver tecnologias e poder ter uma indústria robusta na área de tecnologia de informação. Eu faria acho que um comentário importante. É um ponto fundamental, né? Os comentários que fizeram são muito pertinentes, Gil, e acho que essa é uma pergunta-chave da gente se fazer. Olhando o que acontece até em outros países da América Latina, os recursos estão aí. O
Brasil é um país extremamente criativo, né? Do ponto de vista de programadores, a gente tem uma capacidade de programação maravilhosa, os talentos estão aí, os recursos estão aí. Eu acho que o que falta em grande medida é essa aspiração, né? Uma aspiração nacional, unindo o governo, unindo a iniciativa privada. Se você quiser pensar assim, um sonho, um desejo de tornar isso realidade. A gente vê indivíduos aqui, ali, você, outros puxando por tudo isso. O que a gente sente falta é de ter de verdade esse desejo nacional da gente poder aproveitar essa oportunidade. O Brasil poderia ter uma posição de muito maior destaque. Acho que a gente precisa ter essa aspiração e se organizar ao redor disso. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que você levanta um ponto aí de um convite, talvez, a gente se mobilizar mais usando redes sociais, usando as tecnologias que estão aí, para a gente fomentar essa aspiração. Olha, é duro ficar num painel com gente tão sabida desse jeito, porque ele também antecipou o comentário que eu ia fazer. Foi o Google Glass. Eu perguntei para a Google, eles me avisaram aqui pelo telefone. Resposta, né? Ele entrou na Google, e isso aí já é um outro projeto da Google, para o que a gente está pensando. Porque era exatamente isso que eu ia falar. Alguns anos atrás, fazem acho que uns 5 ou 6 anos atrás, e tenho certeza que muitos aqui assistiram a novela Caminho das Índias. E a novela Caminho das Índias, não fui eu que escrevi, mas eu ajudei a acontecer a novela, porque em todo lugar que eu ia, eu dizia assim, não é possível, na Índia, quando um cara entra na empresa, naquele dia que ele entra, vai a família inteira acompanhá-lo e fica lá esperando ele. E aí, todos os filmes de Bollywood, não sei se vocês já viram, falam de um engenheiro de software que foi para não sei o quê, a mãe falando do filho, etc. E tal. E eu, então, depois de muita... tento falar o tempo inteiro, eu sempre, onde eu tenho oportunidade, eu trago mães de família. E eu digo, você, minha amiga, você precisa, nesse momento, saber que, neste momento exato, tem um menino na Índia se preparando para tomar o emprego do seu filho. E o que seu filho está fazendo agora? Ele está vendo Big Brother ou está vendo novela? Isso me levou a uma entrevista com um dos marinhos lá, e aí daí saiu essa novela Caminho das Índias, que é precisamente é um brasileiro que abre uma empresa, acho que era call center, lá na Índia, se liga com o Brasil, etc. E tal. Então, Antônio, o que eu queria dizer é o seguinte, o nosso grande desafio, além de tudo isso, é como engajar a sociedade brasileira nessa discussão. E como é que a mãe de família vai dizer, puxa vida, eu preciso fazer isso. E não é só a mãe de família, são outras pessoas, porque, desculpe, o nível, não vou dizer de ignorância, a falta de conhecimento é brutal. E aí aqui está um país que tem duas características. A primeira é que aprende rápido para burro e gosta de coisa nova. Veja aí, o Google, eu não sei qual é o ranking da Google Brasil, mas deve ser segundo, terceiro, o LinkedIn deve ser segundo, terceiro, e a SAP também segundo, terceiro. Eu faço essa pergunta para todo mundo, eles nunca dizem, mas é por aí, está entre os 5 primeiros. Então o Brasil aprende muito rápido, mas o Brasil é muito ruim de marketing. Absurdo, né? Tem aí o Nizam, Análise, é muito ruim de marketing, porque nós não vendemos o nosso peixe. Olha, não é para puxar o saco, não, eu espero que vocês percam no domingo. Mas você chega numa cidade que nem Joinville, meu Deus do céu, tem um negócio desse aqui, você vai pelo interior aí, ver as colheitadeiras, você acredita nisso? Eu vou te dar o testemunho, porque eu tenho uma colheitadeira que é totalmente controlada por GPS. Tudo aquilo que você falou ali, como fantasia, ela faz.
Então, é um país extraordinário. Agora, nós precisamos vender esse peixe, mas quando começar a vender ele para dentro. Um amigo meu me mandou, essa semana, um amigo lá do ITA, me mandou um negócio para mim entrar numa rede, não é a sua, na outra, para ajudar internacionalmente boicotar a Copa do Mundo. Olha, eu disse um bando de impropérios para ele. Não é que tudo está funcionando, mas o Brasil não precisa sair para fora para fazer um negócio. E ainda mais usando uma tecnologia tão importante como essa. Mas vamos lá. Dá um Google Tem uma Glass pergunta presente aqui. pro Gil. Um Google Glass vai sair para você. Na próxima você já vê as perguntas automáticas. Você vai me dar um Google Glass? O Chu já se Vamos comprometeu. providenciar para você depois. É uma pergunta daqui que diz assim: como os acionistas das empresas estão aceitando a migração dos seus dados de dentro da empresa para as nuvens? E como está a segurança de informação e disponibilidade dessas informações? Antônio, você quer responder? Acho que essa cabe bem para a gente aprender. Eu lembro há um tempo atrás, toda coisa nova leva um tempo para as pessoas se acostumarem, se sentirem seguras, né? Eu vou falar alguns pontos importantes. Eu lembro, há alguns anos atrás, quando começou a Internet Banking, né? Não sei se vocês lembram disso, e e-commerce. Imagina que eu vou colocar e movimentar o meu dinheiro pela internet, imagina que eu vou fazer isso, tudo que pode acontecer, imagina que eu vou dar meu número do cartão de crédito para fazer uma compra online. Né? Então, alguns anos para frente, a esmagadora maioria das transações hoje são feitas pela Internet Banking e cada dia mais por Mobile Banking. E esses dias eu tive com um executivo de um banco e curiosamente ele me disse: olha, a gente está incentivando os nossos clientes a fazer mais transações online, porque a gente está vendo uma onda de assaltos quando o sujeito sai da agência com dinheiro ou do caixa eletrônico, né? Então, em poucos anos, olha essa inversão da gente achar que o mais inseguro era fazer a transação na internet, e alguns anos depois o contrário, a gente acha que o mais seguro é fazer essa transação pela internet, né? Então, tem um processo de aculturamento, a gente ainda vê um questionamento muito grande, os executivos das empresas ainda têm dúvidas, tem mais que tudo desconhecimento, né? A gente pergunta: eu tenho medo. Por que você tem medo? Não, eu tenho medo. Mas me fala mais do seu medo. Não, eu não sei te falar mais, mas é novo, eu não conheço, eu não entendo. E quando a gente começa a explicar os níveis de segurança, os mecanismos de rastreabilidade que existem, os mecanismos de controle que existem, pouco a pouco essas empresas e executivos vão se dando conta que é talvez uma ordem de magnitude mais seguro ter as informações numa boa nuvem, e de novo, boas e más nuvens, mas uma nuvem bem arquitetada, ela pode ser muito mais segura do que ter a informação dentro de casa. Algumas metáforas que a gente usa: quem daqui tem o dinheiro embaixo do colchão? Ninguém, né? A gente tem o dinheiro no banco, porque tem todos os mecanismos de segurança. Eu não vejo, não toco, não seguro o meu dinheiro, mas a gente sabe que ele está protegido por uma série de mecanismos. Né? E a gente vê pouco a pouco as organizações chegando lá. Então a gente vê que tem uma questão de desconhecimento e de aculturamento, mas pouco a pouco a gente vai para lá. E o último comentário é a questão da alavancagem da informação. Cada vez mais, parem para pensar no dia a dia de vocês, parem para pensar nos produtos que vocês usam. Cada vez mais o valor de um produto está na quantidade de informação associada a esse produto. E se a gente tentar montar essas infraestruturas, montar a tecnologia para ter dentro da minha empresa, imaginem, como a Cristina falou, a questão das vending machines, né? Se eu, como empresa, tiver que montar toda a infraestrutura para ter acesso a essa informação, coletar essa informação e processar essa informação, é simplesmente impossível. Então, é um caminho inevitável. O valor da informação, ele cresce proporcionalmente a essa quantidade, então não tem como qualquer organização ter a sua estrutura. Inevitavelmente, a gente vai precisar dessa estrutura pública simplesmente para ser competitivo. Então, é inevitável.
Cristina. Exato, acho que é só para colocar, até porque a SAP vem do mundo, não foi uma empresa que nasceu no mundo da nuvem, né? Nasceu na on-premise, nasceu de venda de licenças. Então, para a gente, a aposta foi feita mais ou menos há 4, 5 anos atrás, onde a SAP falou assim, nós vamos liderar o caminho da nuvem, de fato. E hoje a gente tem clientes nossos, que são clientes de vários anos, onde a gente está analisando pegar toda a nossa suíte e jogar tudo para a nuvem. Porque é mais competitivo, porque faz sentido, porque eles querem ter as informações com mais fácil acesso. E toda a aquisição do resto do portfólio, fora nosso ERP, está sendo tudo voltado para a nuvem. Então, a gente tem o RH na nuvem, CRM na nuvem, a parte de supply, de vendas na nuvem, compras e vendas na nuvem. E eu acho que é mais importante essa discussão, se é uma tendência, sim, é uma tendência, é inevitável, e eventualmente não vai ser para todo mundo. Então, a posição da SAP é sim, a gente quer liderar esse caminho, mas dá opção para as empresas. Então, hoje você pode ter uma solução de RH, tanto na parte de on-premise ou na nuvem. Vai depender da empresa, vai depender do estilo, de como ela está querendo tirar o valor disso. Mas, quando a gente vai para as pequenas e médias empresas, esse sim, acho que é o grande diferencial, porque como não tem a estrutura de TI para gerenciar a parte de infraestrutura, não tem normalmente uma equipe para olhar a parte de tecnologia, a nuvem é muito rápida e fácil, rápido de implementar, fácil e com custo muito competitivo. Então, acho que esse é um pouco o caminho que a gente tem feito, e para a gente é uma quebra de paradigma, sim, é um momento de transformação, mas é uma aposta sem volta, e isso vem dos acionistas até a gente aqui no Brasil. E por isso que em breve teremos um data center também aqui no Brasil. Oswaldo, você quer? Não, só uma coisa, o LinkedIn é uma empresa de 11 anos, tem todos os seus sistemas de gestão na nuvem, né? E o que eu acho, só complementando a parte de pequena e média empresa, é que elas passam a ter acesso à mesma tecnologia que a grande empresa. Quer dizer, a vantagem competitiva reduz, né? Você não precisa ter um gasto de capital enorme para ter acesso à mesma tecnologia que as grandes empresas estão usando. O que me dá a próxima pergunta que eu ia fazer para você mesmo. Vocês apresentaram, não me lembro agora se foi a Cristina, se foi o Antônio, as coisas como nuvem, Big Data, mobilidade e redes sociais. O mundo está virando em torno disso, o que é uma oportunidade extraordinária para o Brasil, porque os investimentos baixaram, muito mais acessível, etc. E tal. Isso foi até um dos papos que a gente jogou em cima da presidente, que é agora. A pergunta para você, Oswaldo, a gente ainda não aprendeu a entender essas redes sociais. Eu estou te incluindo junto com os outros, que você não, pelo jeito você não quer bem estar junto com eles, mas como é que você vê o uso e como que nós podemos extrair mecanismos de controle a partir do que está acontecendo nessas redes sociais? Eu não sei se eu falo controle, né? Eu acho que, primeiro, as redes sociais têm diversos objetivos, diversas finalidades, cada pessoa gosta de usar de uma forma, e você não precisa ficar com uma rede social. É muito comum as pessoas terem Facebook, Twitter para suas interações de família e amigos, né? E manter o LinkedIn, a sua vida profissional, com outro tipo de regras. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas estão aprendendo é separar os dois mundos, né? O que você faz num, você vai fazer diferente no outro, porque tem objetivos diferentes, né? O segundo ponto, quer dizer, eu acho que a finalidade que você tem, acho que o primeiro slide que eu mostrei, quer dizer, na rede social pessoal, a gente está muito para entretenimento, né? A gente está se divertindo, né? Ótimo, bárbaro, bacana, todo mundo se diverte com isso, né? A outra rede, o LinkedIn, você tem uma intenção profissional. E ali eu acho que o grande impacto que tem é o impacto nos negócios. Mais uma vez, quer dizer, você, através do uso eficiente de uma rede como o LinkedIn, você pode ganhar vantagem competitiva, né, usando da mesma forma que grandes empresas usam para achar seus prospects de venda, tá, para poder recrutar com eficiência, né? Você não precisa mais contratar o melhor headhunter, você pode acessar a tecnologia que IBM, Google, SAP estão usando, você pode usar hoje para achar os melhores talentos, né? Então, isso
mais uma vez, quer dizer, aumenta a competitividade das empresas independente do tamanho delas. Como hoje a gente falou tanto de futebol, eu não sei onde é que está o juiz, mas qual vai ser a prorrogação? Porque nós já estamos quase esgotando o tempo regulamentar. Ana, onde é que você anda? Não enxergo daí. 3 minutos. 3 minutos? O juiz Você está parecendo um juiz que só dá 3 minutos. Pelo menos 5. A pergunta aqui é o seguinte: qual a opinião do painel sobre a lei do Marco Civil da internet que foi aprovada recentemente? Antes que eu passe, essa é o tipo da coisa interessante. Quando houve a conferência do G20, no final do ano passado, acho que lá em Petersburgo, e que estourou o negócio do vazamento de informações, etc., a presidente estava furiosa, teve reuniões particulares e tal. Tem uma história que é absolutamente verídica, foi contada para ela, para um ministro que é meu conhecido, que me contou. No meio da discussão, lá e tal, o Putin bateu na perna da Dilma e falou assim: camarada Dilma, todo mundo espia todo mundo, para com isso. E ela pegou isso e, num momento de grande intuição, levou para as Nações Unidas, fez aquele discurso veemente e o Brasil ganhou uma proeminência extraordinária. Nós tivemos recentemente uma discussão aqui no Brasil, veio o presidente, o fundador da internet, etc., e tinha um vídeo que foram ao Ban Ki-moon pedir a ele para quem que lideraria esse estudo. Aí ele nomeou o Kofi Annan, que é ex-presidente da África do Sul, etc., por sinal um crânio, e foram falar com ele e ele falou: Dilma Rousseff, é com ela que tem que liderar esse estudo, o que foi feito com a aprovação da lei de uma forma assim bastante interessante. Então, foi bom para o Brasil isso daí. Alguém quer responder essa do Marco Civil? Além desse folclore aí? Posso talvez te fazer alguns comentários aqui que eu acho relevante. Fundamental, do ponto de vista de internet, a gente normatizá-la mais, a gente ter um diálogo nacional mais amplo e profundo para poder estabelecer esses princípios e a normatização. A publicação do marco, é um elemento importante, mas ainda existe toda a legislação que precisa acontecer depois disso, né? O marco, ele estabelece algumas diretrizes, mas o que vai efetivamente definir isso é a legislação. E a gente acha que é fundamental esse diálogo, importantíssimo, um diálogo amplo, profundo, que envolva as diferentes áreas da sociedade, para que, no fim, a legislação que vai sair disso reflita os anseios, os desejos, né, de toda a população do Brasil. Então, a gente acha que tem um caminho, uma jornada ainda importante, mas é um primeiro passo, sim, fundamental, mas a gente ainda tem, acho que, muita discussão, muita conversa para ter, e deveria cada vez envolver mais a população, os negócios e diferentes esferas da sociedade, para a gente poder garantir que isso reflete os anseios de todos nós. Então, acho que ainda tem alguns passos importantes ainda pela frente. Não, sem dúvida, mas foi um passo muito importante. Foi um marco importante, para o Brasil e para o mundo. A gente tem tido repercussões muito positivas sobre essa posição do Brasil. Aqui uma pergunta mais para os três, né? Embora eu até imagino para onde que quiseram mandar essa pergunta, e que vocês chegaram a postergar o lançamento de produtos por estarem excessivamente à frente do seu tempo? Acho que não. Eu acho que a gente sempre acha que está olhando olhando lá no SAP, o que a gente deveria estar fazendo mais acelerado e trazendo, né, para o mercado. O que a gente faz para acelerar é vendo soluções e tecnologias que estão em outros países,
trazer para o Brasil, até porque a gente tem o benefício de ter um laboratório, um dos 12 mundiais, um deles está aqui. Não penso que a gente está nessa posição de conforto, e ao contrário, a gente puxa para antecipar, buscar, saber o que outros países estão fazendo e também trazer isso, porque eu acho que é uma vantagem competitiva para a indústria nacional. Então, apesar de você mencionou a importância da indústria brasileira, que a gente quer suportar e ser uma indústria multinacional, nosso foco é no Brasil, é desenvolver as empresas brasileiras com mão de obra brasileira, e tudo que a gente puder trazer para capacitar essas empresas e os profissionais, a gente vai sempre antecipar, nunca postergar. Eu acho que o lançamento de produto não é uma coisa estática, né? Você lançou o produto e terminou. Você lançou o produto, você já sabe 20, 30 coisas que você precisa desenvolver a mais nesse produto para ele ficar completo ou para ter uma segunda versão. Quer dizer, os produtos, quando saem na área de tecnologia, normalmente saem incompletos e a gente já sabe de antemão o que precisa fazer. Mas é importante lançar para pegar o feedback do uso, para poder refinar, e aí você vai sempre evoluindo, e numa constante evolução você vai melhorando esse produto. E, eventualmente, falhou, não funcionou, volta para a prancheta e faz outro, isso faz parte do jogo também. Bom, infelizmente, esgotou-se o tempo regulamentar, tem uma catapulta aqui que, se a gente não parar, 10 segundos para os seus comentários finais. Antônio. De novo, eu acho que esse diálogo é um diálogo fundamental, e o convite que a gente deixa depois de tudo isso que vocês viram durante esses dias aqui de Expo Gestão, de liderança, de inovação, de mundo digital e tecnologia, acho que a pergunta que deveria estar, e a provocação, o convite que a gente faz é, de tudo isso que você viu aqui, tem alguma coisa, tem alguma ação, tem alguma decisão que você precisa tomar e pôr em prática? Se tem, tire esses minutos, tome essa decisão e põe em prática. Porque quem espera nessa velocidade do mundo digital perde a oportunidade. Então, reflita sobre tudo que você viu, que decisões, que ações você tem que tomar e vá em frente. Pule na piscina. Cristiana. Bom, acho que todo mundo investiu um tempo muito importante, está aqui, então eu acho que na linha do Chu façam uso disso. Eu acho que o que eu escutei é que várias palestras até diferentes, eu sei que ontem a palestra foi sobre millennials e essa geração Y chegando, como isso se conecta no mundo digital. Então são temas que aparentemente são tão desconectados, mas no final do dia todos se juntaram. Esse painel de hoje mostrou que empresas olhando de fora tão diferentes e até com prioridades e diretrizes diferentes podem se conectar e ter alguns benefícios comuns. Então o convite é isso, vamos ser criativos, usar o poder de todas as coisas que vocês escutaram, inovar e realmente buscar ser diferente, buscar antecipar e se antecipar ao que vem pela frente no mercado, dos concorrentes e das tecnologias que a gente pode fazer para ajudar. Conte com a gente. Obrigada. A tecnologia está transformando as organizações, está transformando o mundo, e as empresas que não adotarem isso de uma forma rápida podem ficar para trás. Então, o recado é mergulhem, porque a tecnologia pode fazer vocês ganharem vantagem competitiva ou perder vantagem competitiva muito rapidamente. Da minha parte também, agradeço, foi uma oportunidade extraordinária. Eu acho que os organizadores foram muito felizes em juntar esses assuntos, principalmente nesse painel aqui. Muito obrigado, e não se esqueçam, domingo à noite, torcer para o Palmeiras.